Pronto, tá gravando aí. Boa noite a todos aí. Vamos continuar com a discussão do e-book hoje. Na aula passada, a gente discutiu um pouco sobre o filme, né? Que eu deixei para vocês fazerem a resenha daquele filme, Ponto de Mutação. Acho que a grande maioria fez. Porque, só dar uma olhadinha aqui, né? Porque eu não conferi até agora quantas pessoas tinham mandado, mas tô vendo aqui que dos 19, 14 fizeram, né? Enviaram. E teve 5 que não fizeram. Bem, pois é isso. Eu coloquei lá aqui no Google Sala de Aula os links para o filme, né? Eu já tinha colocado lá no grupo para vocês olharem, né? Quem assistiu e fez a resenha, mas como o prazo já passou, então, assim, a gente fez a discussão na aula passada e eu tomei nota de quem fez, certo? Mas, de toda forma, deixei o link lá para quem não fez assistir, para quem não assistiu, pelo menos, né? Quem não fez, não. Quem não assistiu, certo? E aí vamos retomar onde a gente parou lá no e-book. No e-book a gente estava... Vou voltar aqui para ele aqui agora. Deixa eu colocar aqui onde a gente parou. Acho que a gente terminou um capítulo e ia começar um outro. Ainda discutindo ainda essa parte teórica antes de colocar a mão na massa, né? A gente terminou o capítulo 4, não foi? Encerrou o capítulo 4, que tinha a ver com o trabalho em si, né? Uma espécie de planejamento, justificativa, essas coisas que tem a ver com escrita. Aí eu mostrei eu exibi um modelo aqui para vocês, como é que era feito na prática, mas isso aí ainda analisando um trabalho pronto, né? Vamos voltar ainda isso no capítulo 5, que é isso que nós vamos entrar agora nessa seção, 5.2, publicações científicas. Nós vamos voltar as atenções para essa parte no capítulo 5, seção 5.2. Aí, nesse capítulo 6, é onde vai entrar aquela parte que eu disse que vai ser a parte prática. Percebam aqui, só para vocês verem aquela questão que eu falei, a necessidade da gente ter um computador, se fosse possível, para que a gente pudesse trabalhar um modelo, certo? Porque aqui a gente vai ter que ter isso aqui, ó, instruções para apresentação. Aí formato, letra, margens, títulos, notas de rodapé, citação, abreviaturas, essas coisas que diz respeito ao trabalho em si mesmo, a escrita, certo? Perceba que essa parte aqui da frente, essa parte que vem aqui para frente, tudo tem a ver com o trabalho escrito, tá vendo? Ó? Todo, ó, formatação. Então, os próximos capítulos, todos eles têm a ver com a parte prática. Então, quer dizer que nós estamos terminando aqui a parte teórica, vamos dizer assim, né? Que é esse capítulo 5, onde ainda é aprendendo um pouco como é que funcionam essas estruturas, né? As modalidades de trabalho, como é que elas são e tudo mais. Aí, a partir daqui, né, do 6 para frente, tudo é prático, certo? Então, vai ser importante que a gente faça um modelo, que a gente trabalhe num protótipo de artigo, que a gente tenha umas aulas onde a gente já trabalhe análise dessas publicações prontas e veja algumas coisas do tipo as normas da BNT, as normas de outras sociedades científicas que tem revistas científicas que a gente vai analisar e também aquela que eu falei, que a gente poderia trabalhar um pouco o Overleaf para que vocês conheçam como é que funciona a plataforma do Overleaf para esses trabalhos, que ela vai atender todos que está aí. Todas essas sessões que estão aí, 6, 7, 8 e 9, você pode fazer tudo isso daqui dentro do Overleaf. Então, não precisa você ter preocupação de formatação, assim, se você coloca lá o formato padrão logo lá em cima, no preâmbulo,
ele faz tudo para você sem você ter mais nenhuma preocupação, e você já inclui os pacotes prontos, vamos dizer assim. Então, é mais prático para a gente, e principalmente pelo fato de que, se for um trabalho matemático, lá é a ferramenta mais ideal para esse tipo de trabalho, onde vai facilitar a nossa escrita, tá? Então, vamos lá, vamos ver do que trata esse capítulo 5 para a gente terminar ele. São as modalidades de trabalho, certo? Então, essa parte aqui, a gente vai ver na prática. Claro que fica melhor da gente ver com um exemplo. Mas antes de passar um exemplo, que não deve ser hoje, a gente vai ver aqui como é que a gente se dividiria. Se dividiria esse tipo de trabalho. Primeiro, quando a gente for elaborar qualquer um desses trabalhos, o aluno, no caso o universitário, ele só será bem sucedido obtendo realmente aprendizagem, se primeiro fizer um estudo analítico da documentação em questão. Ou seja, ele procurando conhecer, compreender, interpretar para depois documentar. É aquilo que a gente tinha visto lá no capítulo anterior, que a parte da escrita, na verdade, ela já é uma parte bem avançada, né, do trabalho, porque a gente viu que tem todo o processo antes, que quando você chega para fazer essa parte de escrita, muita coisa você já fez, que é a questão de juntar bibliografia, de fazer as leituras, de... Só um minuto aqui. Só confirmando aqui o microfone, que às vezes eu... Para não desligar, né? Não ficar falando sem estar gravando. Você já vai ter levantado uma bibliografia, já vai ter feito várias divisões de material, do que vai ser interessante, do que não vai ser, vai ter feito aqueles fichamentos, vai ter feito um cronograma para poder levantar recursos financeiros, se for o caso, né, recursos humanos, se precisar de mais outras pessoas para fazer o seu trabalho, questionários que você possa aplicar às pessoas. Então, dependendo do tipo de trabalho, você vai chegar na parte escrita, talvez alguns trabalhos a parte escrita já é o final, outros nem tanto, outros ali ainda no começo ou na metade, mas numa boa parte a escrita já é a parte final, vamos dizer assim. Então, para você fazer esse trabalho, os processos são o seguinte, né? Você já sabe que a leitura vai ser o primeiro ponto, que vão ser que só destacar aqui umas frases, sobre se eu me lembro onde foi que eu li. Claro, quando ele fala aqui de leitura, ele tá falando que a leitura pode ter entre suas finalidades, né, busca da informação e do entretenimento. Informação visa a aquisição de conhecimentos, tal, 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 tal. Mas isso aqui é popular, a gente já discutiu isso. É só sobre o fato de que, assim, ele está dividindo aqui, aliás, deixa eu me desculpar, é que eu confundi. Essa leitura que ele tá se referindo aqui não é a leitura para nosso trabalho científico. A leitura que ele está usando aqui é uma leitura como trabalho científico. Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. Tipo assim, ele está querendo dizer aqui nessa sessão quais são os tipos de trabalhos científicos acadêmicos. Aí um dos que ele está passando aqui como uma das modalidades é a leitura. Por exemplo, se nós fizéssemos aqui nossas aulas todos os dias em cima de leituras. Então, essas leituras seriam leituras para nosso trabalho como sendo acadêmico, né? Leitura para o trabalho acadêmico. Que, por sinal, agora eu tive até uma ideia, né? Para eu não ficar sempre eu mesmo só lendo isso, a gente poderia fazer em alguma aula uma leitura, por exemplo. É uma atividade. A gente poderia marcar uma atividade de leitura, onde vocês iriam fazer leitura dessas sessões e iríamos discutir essas sessões. Então, assim, a leitura aqui que ele está indicando é porque eu fiz uma confusão. A leitura que eu me referi era a leitura anterior a qualquer trabalho científico, onde você vai ter que ler os trabalhos, fazer uma documentação além do que você vai precisar para o seu trabalho. Mas aqui não é isso que ele está se referindo. Aqui ele está se referindo de leitura como atividade, né? Como atividade de aluno universitário. Ou seja, quais
quais são os objetivos com isso, né? A leitura tem por objetivo a coleta de elementos, dados e informações. Então, ao estudante e pesquisador, ela é fundamental para o desenvolvimento e a elaboração dos trabalhos acadêmicos e científicos. No final, o objetivo de se passar leituras é esse, né? Assim, é desenvolver a elaboração desses trabalhos, onde vai dividir aqui em alguns setores, que vai ser trabalhado mais umas coisas do que outras, como, por exemplo, leitura textual, que é a abordagem visando a preparação da leitura, permitindo uma visão global do assunto, ou seja, uma leitura atenta, mais rápida, através da qual buscamos esclarecimentos, né, dados sobre o autor, o vocabulário, os fatos históricos, e a partir desse levantamento você vai fazer um esquema, né, de uma visão global do texto. Por exemplo, no caso que a gente fez, não foi uma leitura, a gente fez uma resenha do filme, mas supondo que não fosse um filme, eu tivesse passado um livro, um texto, aí eu poderia passar isso através de uma leitura textual para que vocês fossem atrás desses elementos, né, os dados sobre o autor, o vocabulário, os fatos históricos naquele livro. Eu poderia pedir isso em relação ao texto, poderia pedir isso em relação ao livro também, né, ao filme também, mas a questão é porque o filme você chama esse papel, esse documento que você faz de resenha. Já a leitura a gente poderia chamar de fichamento, como eu citei naquela hora, certo? A leitura temática é a finalidade e a compreensão global do texto, procurando ouvir o autor e aprender o conteúdo da mensagem, ou seja, do que trata o texto, do que fala o texto. Ou seja, você não está tentando interpretar o texto como um todo. Tipo assim, você está interessado não nas informações do texto, mas sim, assim, informações do texto, assim, informações de fora, né? Você não está interessado nas informações do autor, no vocabulário, nesses fatos históricos que ele fala, mas sim no conteúdo em si, vamos dizer assim. É o conteúdo que importa aí nesse caso. Leitura interpretativa, que é mais ou menos aquela que a gente faz para tomar a posição do leitor. Por exemplo, eu poderia passar aqui uma leitura para vocês e pedir que vocês fizessem a leitura desse trabalho e, através do que vocês absorvessem nesse trabalho, fizessem seus apontamentos, né? Assim, mostrasse a sua análise, né? Ou seja, o leitor ele tem que fazer análise crítica, ou seja, formulando um juízo crítico, tomando posição. Por exemplo, vocês poderiam, eu poderia passar um texto que vocês poderiam ler e analisar criticamente, no sentido de que você iria ter, diante daquela leitura, dar a sua posição em relação àquela informação. Se você concorda, se você não concorda, e se você tem algo para confrontar com aquilo ali, vamos dizer assim, para esclarecer aquele assunto, mas usando o seu ponto de vista, tá certo? Claro que essas leituras aí, cada um tem seu papel. Problematização visa o levantamento de problemas para a reflexão pessoal e para a discussão em grupo. Os problemas apresentados de forma explícita, ou seja, vai direto ao ponto, né? E podem estar relacionados com questões textuais, temáticas ou de interpretação. Tipo assim, são apresentados problemas, né? Então, no caso aqui, é levantamento de problemas para reflexão em grupo. Eu poderia citar um assunto aqui que apontasse para os alunos uma leitura, mas no sentido de discutir aquele problema, com a grande, vamos dizer assim, finalidade de apontar soluções ou apontar saídas para a resolução desses problemas, né? Ou pelo menos reflexão, se não se resolver, mas pelo menos refletir sobre. Está chovendo, eu tenho que ser se o barulho está atrapalhando a gravação. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Eu estou. Beleza. Deixa o microfone aqui mais perto de mim. Tem uma chuva aqui bem forte. Trabalho de síntese.
trabalhos de síntese, todo mundo já deve conhecer esse aqui. E é diminuir, reduzir, condensar, simplificar os elementos principais do documento. Por exemplo, isso aí todo mundo já deve ter feito, porque os professores fazem muito isso, no ensino fundamental, médio, ou na universidade, em qualquer lugar, quando o professor passa um texto para você e pede para você fazer um resumo, assim. Só um minuto aqui, viu? Pronto, desculpa. Então, não permitindo fazer comentários sobre eles. Tipo assim, no caso aqui, não tem não tem o objetivo de pedir que o autor da síntese omita sua opinião ou faça ali uma crítica do texto. Ele apenas vai resumir o que está lá. É como se você estivesse fazendo apenas uma olhada ali para o texto e pegando o que é o ponto principal, quais são os pontos mais importantes ali, e tentar simplificar aquilo num documento menor. Ou seja, a ideia é, de repente, você ler um texto ali grande e resumir ele com uma página, duas, dependendo do tamanho que se quer. Se você vai fazer uma síntese de um livro, você vai ter que escrever mais páginas. Se você está fazendo uma síntese de um texto, você pode fazer em um parágrafo, dois, ou uma quantidade limitada aí de linhas que não seja muito grande, certo? Aí existe dentro delas, né, as subdivisões. Por exemplo, aqui, sinopse é uma e a outra é um resumo. A sinopse consiste em sintetizar bem condensadamente somente a temática de um texto, um artigo, um capítulo ou uma obra, sem emitir juízo de valor ou comentário crítico sobre o conteúdo lido, que é o que eu acabei de falar. Ao redigir essa síntese, você inicia pelo título do documento, depois escrevemos a referência bibliográfica completa e, por último, a sinopse. Essa sinopse deve vir em parágrafos, utilizando a linguagem impessoal do discurso, representada pelo verbo na terceira pessoa do singular. Ou seja, você não vai usar eu, nunca. Você vai usar eu ou nós. Você vai usar na terceira pessoa do singular, porque você está fazendo aí um escrito que não omite sua opinião e não vai ter interesse de colocar você ali como sendo o autor, você como sendo uma opinião, como sendo uma coisa sua, certo? O resumo, aí o resumo é a mesma coisa, consiste em sintetizar todas as ideias principais do texto, do artigo, do capítulo ou da obra. Ele tem que ser livre de todo comentário pessoal também, e não deve formular críticas ou julgamento de valor, pois é mero trabalho de síntese. Ele é parte importante do processo, e aqui você pode usar frases breves, diretas e objetivas, formando parágrafos que contenham apenas uma ideia principal, observando a linguagem pessoal do discurso. Isso é, verbo na terceira pessoa do singular. Você tem que redigir com bom estilo, de preferência com as próprias palavras. A diferença da sinopse, porque aqui você vai ter que escrever com suas próprias palavras. Nesse caso de transcrição literal, ou seja, na hora que você fizer igual que está no livro, você vai ter que colocar como uma citação. Vai ter que usar aspas para poder fazer essa referência. E segundo as normas e citações da ABNT. Para quem não sabe o que é a ABNT, aqui é uma sigla para dizer que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existe um conjunto de normas, né, são a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Que nós vamos ver isso em um capítulo, em uma aula mais para frente. O que vai ter aqui, nessa ABNT, são normas para a parte técnica do trabalho. Como o nome diz, normas técnicas. Tem a ver com o capítulo seguinte, nós vamos discutir. Com a formatação, né? O que é que você tem que fazer se for um resumo, se for uma sinopse, se for um artigo, se for um livro, se for qualquer parte que seja escrita, que precisa estar dentro das normas às quais você tem que obedecer ali. Então,
ela vai dizer sobre isso, a formatação, parágrafo, distância para margem esquerda, direita, a questão do tamanho da fonte, a questão de como é que você faz uma citação, como é que você faz uma referência, como é que você faz a bibliografia, como é que tem que ser o formato da bibliografia, como é que se faz um resumo, como é que se faz um sumário, como é que se faz um índice remissivo, como é que se faz notas de rodapé. Toda essa parte aí vai estar dizendo na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Uma observação que eu faço aqui é que, dependendo de onde você vai fazer esse trabalho, para onde você vai mandar, não precisa obedecer à Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em geral, isso é feito nos trabalhos no Brasil, óbvio. Por isso que não é Associação Brasileira. Quando a revista, o local onde você está mandando esse trabalho, ele segue a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, obviamente você vai ter que se enquadrar ao que eles pedem, então você tem que utilizar a ABNT. Agora, se você está escrevendo para uma outra sociedade, ou seja, um outro local, onde lá o padrão é internacional, ou é um padrão, suponha-se, local, regional, mas que não obedeça a BNT, aí você não precisa se prender a esse padrão. Às vezes, a gente não vê que, na grande maioria das vezes, os artigos dos quais você vai escrever, nas revistas, a revista já fornece um modelo, que a gente chama de template. Um template é uma palavra em inglês que quer dizer modelo, é um protótipo, vamos dizer assim. Aí, nesse template, normalmente já vem com a formatação que você tem que fazer. Então, se você pegar o template, ele já vai sair no seu jeito. Você só vai tirar o que está lá e vai escrever a sua parte, certo? Mas quando não vem, vamos supor que não existe um modelo padrão. Aí você vai ter que escrever baseado no que está lá na BNT, certo? Lembrando também que essa BNT, ela passa por reformulações. Então, você pode pegar a BNT antiga, aí daqui a uns 2 anos, de repente, existe uma atualização em uma norma, então você vai ter que estar sempre procurando as normas mais recentes que estão vigentes. Porque se você escreve numa BNT baseado vamos dizer assim, você conseguiu baixar aí um PDF, alguma coisa da BNT, mas do ano de 2015, e de lá para cá nós tivemos atualizações, você não vai estar fazendo trabalho de acordo com a norma vigente, certo? Então tem que estar de acordo com o que está lá, a versão recente. Ok. Então é isso. Só para dizer que esses resumos eles podem ser de alguns tipos: indicativo, descritivo, que é a explicitação dos próprios principais tópicos do texto ou do trabalho de educação sucinta de seus conteúdos; informativa ou analítica, que é, de maneira geral, reduz o texto em 1/3 ou 1/4 da extensão original, abolindo gráficos, citações, exemplificações abundantes, mantendo, porém, a estrutura dos pontos e os pontos essenciais, certo? Aí ele vai dar dicas aqui. O que eu vou fazer com vocês é o seguinte: nós vamos fazer alguns desses trabalhos. Nem todos nós vamos precisar fazer lá no Overleaf ou no Word, por exemplo. Aliás, no Word, talvez sim, nós vamos ter que digitar esse trabalho. Então, nós vamos ter que escrever lá. Então, por exemplo, esses modelos que nós estamos lendo aqui, nós vamos precisar fazer. Eu estou falando de leitura, que eu vou usar nas salas também, eu acho que em alguma aula eu vou usar. Porque assim, as nossas notas vão ser compostas dessas pequenas atividades que eu vou fazendo. Já fizemos uma primeira aí, que foi a resenha do filme. A partir de agora, nós estamos caminhando para metade do mês de abril, a disciplina deve encerrar no final de maio, então a gente não tem tanto tempo, certo? Então, daqui para lá, eu vou estar fazendo várias atividades e vamos estar constando notas nessas atividades. Então, por exemplo, essa aqui passou terça-feira, já é. Já estou pensando aqui para a próxima semana. Talvez uma dessa, como na leitura, na sala de aula, ou um resumo. Eu passando um texto, vocês vão fazer um resumo desse, por exemplo. Ou um sinapse dessas. Um resumo, talvez. Aí, a partir de então, nós vamos estar sempre fazendo alguma atividade dessas que vai ser, que vai compor a nota de vocês, certo?
Aí, assim, algumas partes aqui eu vou deixar para vocês aprenderem na hora de fazer. Aqui ele está dando as dicas do resumo, como é que tem que ser. Essa é a aluna vai me perguntar, professor, mas como é que eu vou fazer esse resumo? Aí eu vou dizer, vá lá no livro, vá lá no e-book e lê a página, que aí ele não está explicando. Aqui, por exemplo, ele está dando apresentações, explicações de como é que tem que ser o resumo. Então, não é para eu mandar você fazer um resumo e você posta lá no grupo, professor, como é que eu tenho que fazer? Tem que ser não sei o quê, tem que colocar as conclusões, tem que fazer. Como é que eu vou escrever tem que colocar minha opinião, assim, minhas palavras, tem que ser com minhas próprias palavras, eu posso pegar o que está no livro, não sei o quê. Aí esse tipo de pergunta eu não vou responder porque está aqui, certo? É o que a gente está fazendo na discussão da sala. O resumo crítico, se tiver essa palavra, né? Se você não, faça um resumo crítico. Aí aqui você vai ter que fazer uma versão escrita onde permite julgamentos de valor e opiniões em quem elabora. Porque nesse caso aqui, como o mesmo nome diz, é um resumo crítico, então você pode fazer, certo? Esse trabalho e utilizar essas coisas referente às suas opiniões, a escrever algo que seja referente à sua opinião, tá certo? Só um minuto, eu vou precisar aqui só atender. Desculpa, pessoal, tive que atender aqui, urgente. Bem, voltando aqui, então, diferente do outro resumo, você vai colocar a sua opinião, né? Aí, a diferença entre a resenha é porque ele é um trabalho maior, no caso. Por exemplo, na resenha daquele filme, vocês escreveram lá, eu que fiz aquela exigência de 25 páginas, linhas, mas poderia ter sido menos. Por exemplo, se você for entrar na internet e procurar resenhas de alguns filmes, você vai encontrar talvez algumas com 5 linhas, 6, 7. Eu coloquei 25, acho que eu acabei forçando demais. Eu acho que nem precisaria de 25, mas enfim. Mas para ver o que, é que vocês iriam colocar. Eu ainda vou corrigir ainda, certo? Convém aqui a gente diferenciar o resumo de sinopse e resenha. A sinopse é um resumo de um artigo ou uma obra redigido pelo próprio autor ou pelo seu editor. Já a resenha, ela é um resumo crítico que admite julgamentos, avaliações, comparações e comentários pessoais. Lembra que eu falei que vocês queriam saber das impressões de vocês do filme? Por isso que quando eu discuti na terça-feira, eu pedi que vocês dessem suas opiniões pessoais, né, falassem para eu confrontar o que você falou com o que você escreveu, para saber se você realmente fez os seus comentários lá, as suas impressões. Porque, assim, um aluno poderia ter visto aquele filme com um olhar e outro com outro. É, no geral, a gente vê que o filme ele é muito discutido em cima da personagem que é cientista, a Sônia, que comenta que faz algumas analogias a várias situações lá, como o método cartesiano, né, de ser mecanicista, que ela compara com o relógio. E aí vão surgir outros exemplos e a discussão fica muito em cima do que ela fala, do que ela propõe lá. Aí, algum aluno vendo aquilo poderia perceber essa visão mecanicista que ela sempre fala, né? Assim, que é talvez a lição maior do filme, né? E outros alunos podem não ter percebido. Então, cada um escrevendo, a gente vai saber o que é que foi que você teve de impressão ali. Os resumos técnicos de trabalhos científicos. Esses resumos técnicos, como se diz, é um trabalho técnico no sentido de ser bem sucinto, né, de ser redigido em um único parágrafo, e consiste na apresentação concisa. Concisa é curto e direto do conteúdo de um trabalho de natureza científica, livro, artigo, dissertação, tese, e a finalidade específica de transmitir ao leitor uma ideia completa do teu documento analisado, fornecendo, além dos dados bibliográficos do documento, todas as informações necessárias para que o leitor
pesquisador possa fazer uma primeira avaliação do texto, analisando e dando conta, dar-se conta de eventos e contribuições. Nesse caso aqui, você vai ser bem direto, assim, você não vai, é como se você tivesse, assim, como muitos fizeram aí na resenha, foram bem direto ao assunto. O filme fala são três personagens, um poeta, um político e uma cientista, e eles falam sobre o pensamento mecanicista e a abordagem dos trabalhos científicos de uma forma global, ou seja, de uma forma particular, ou coisa do tipo. Aí você tem que dizer do que trata e acabou. Não precisa mais repercutir nada sobre isso, tá certo? Ok. Aí existem outros, né? Eu acho que teve uma aula que eu falei um pouco desse daqui. Eu não estou recordando exatamente qual foi a aula. Eu vou procurar lá nos vídeos e vou deixar ele linkado com esse vídeo. Para quando você terminar esse, se quiser ler outro. Porque eu me lembro que teve uma aula que a gente discutiu alguns desses pontos. Por isso que eu estou pulando aqui, certo? Fato é que aqui ele vai dar um exemplo de como é que funciona. Como é que funciona o roteiro da pesquisa. Alguém já viu. Um roteiro pode ser feito assim, delimitar o assunto, né, ó, delimitação do tema, justificar, ver qual é o problema, as hipóteses, quais são os seus objetivos, revisão de literatura, que é uma das partes mais demoradas, porque você vai ter que ler muito livro, muito artigo, muita coisa. Depois você vai coletar os dados, porque às vezes pode ter coleta de dados através de pesquisa, através de experimentos em laboratório, através de pesquisa de dados dentro da própria literatura, né, recortes de matérias que você vai ter que juntar para poder fazer essa parte. Aí analisar tudo que você fez nessa etapa anterior, você vai fazer a análise dos dados, onde você vai selecionar o que é mais importante. Discutir os dados, ou seja, ver realmente o que interessa, e na conclusão é tirar o que você fez nesses processos anteriores. E a referência é simplesmente marcar tudo que você fez e registrado bem documentado. Aí aqui tem aquelas perguntas, né? Da teoria à prática da pesquisa, um plano de ação. O assunto é a pergunta, o que é o assunto? Aí você vai ter o título, vai vir daqui, dessa pergunta. O objetivo é para quê? Aí tem o geral, tem o específico, que a gente já falou aqui também. A justificativa é por que isso é relevante, né? O método é como é que você fez. Metodologia, métodos abordados, métodos, procedimentos, tipo de pesquisa, quais foram as técnicas que você empregou. Local é onde, né? Ou seja, se sua pesquisa é local, se ela é regional, se ela é global, dependendo de onde você está fazendo o trabalho, você vai ter que delimitar ali o espaço onde você fez essa sua pesquisa, certo? Ok, eu não vou fazer esses detalhes aqui, porque eu vou deixar mais para vocês, que eu quero nessa parte fazer a parte prática. A parte prática vai ser o quê? Nós vamos analisar alguns artigos, vamos aprender aonde encontrar esses artigos e vamos identificar esses pontos em um artigo, certo? E no caso, vocês vão escrever um trabalho desse tipo aqui, que vai ser do tipo resumo, por exemplo. Mas ainda vou escolher qual é o tema para dizer, olha, vocês vão fazer um resumo sobre tal parte. Aí eu vou passar essa parte e vocês vão fazer em cima dele. Eu vou pensar aqui, nos próximos dias eu vou dizer, tá bom? Bem, trabalho científico em monografia, isso aqui a gente vai fazer um protótipo, certo? Um protótipo no Overleaf, eu acho. Monografia é aquele trabalho que a gente faz quando finaliza o curso, na maioria das vezes. Ele é um tipo de trabalho científico, é um tipo específico, né? A monografia. Aí existem outros, existe o TCC, trabalho de conclusão de curso, basicamente a mesma coisa. Existe a dissertação, que elas são feitas em cursos de mestrado. Existe a tese, que é feita em cursos de doutorado, certo? E cada uma delas tem semelhanças, são bem semelhantes, certo? Todos eles são trabalhos de conclusão de curso. Esse nome TCC, ele não vai entrar como um trabalho científico, porque ele é, na verdade, apenas um trabalho científico, um trabalho de conclusão de curso.
Se o curso for graduação, em geral a gente chama de monografia. Se for mestrado, chama de dissertação. Se for doutorado, chama de tese. Certo? No geral é isso. Mas existem outros trabalhos científicos além desses aí. Por exemplo, os artigos que a gente publica. Existem os projetos científicos, existem os relatórios técnicos, existem, deixa eu ver aqui, livros, né? Livros que você escreve. Então, ou seja, existem muitas coisas aí para ser apresentadas. Né? Trabalho de conclusão de curso, que é isso que eu acabei de falar aí, o TCC, que ele pode ser aqueles 3 tipos lá, né? Por exemplo, trabalho de conclusão de curso é parte integrante da atividade curricular de muitos cursos de graduação e pós-graduação. Quando ele fala pós-graduação, vai vir essa palavra, lato sensu, né? Quer dizer, são cursos como são reconhecidos a pós-graduação. A graduação, eu acho que se escreve estrito, perdoem aí a escrita, não sei se é assim, estrito sensu, curso de graduação. E pós-graduação, lato sensu, constituindo, assim, uma iniciativa adequada à extrema importância para o processo de aprendizagem dos alunos. No nosso curso de matemática não tem TCC. Existem cursos que tem, por exemplo, o curso de matemática lá de Campos Sales, lá tem TCC. Lá no Instituto, no IFCE, eu acho que lá também tem, se eu não me engano. Eu já até participei de banca lá, já orientei trabalho de TCC de lá. Mas, enfim, existem cursos que tem, existem outros que não tem, certo? Essa disciplina de pedagogia de trabalho científico, nos cursos que tem TCC, ele já serve já é voltada para o TCC. Por exemplo, existe essa disciplina lá no IFCE. Alguns professores lá, às vezes, eles pegam disciplinas para ensinar o aluno a fazer o TCC, certo? No nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma coisa mais geral. Estou fazendo uma coisa bem grande, que é ensinar vocês o que é a metodologia científica, né? Quais são os trabalhos científicos, como é que funcionam as metodologias, tentando passar o máximo de informações sobre isso para vocês, certo? Então, o TCC, ele pode ter regulamentações específicas, só que assim, a gente pode, o TCC, escrever o trabalho escrito e, no final, fazer uma apresentação oral. Aí, essa apresentação oral, ela passa por uma avaliação de uma banca de 2 ou 3 professores e vai dar uma nota, para dizer se o TCC foi aprovado ou não. É assim que funciona, no geral. Assim como nas dissertações e nas teses também. Você apresenta e, se for aprovado, você conclui seu curso. Então, é um trabalho de conclusão de curso por isso, porque ele é a última parte a você terminar o curso. Por exemplo, no meu caso do doutorado, eu fiz as disciplinas do doutorado, fiz os exames de qualificação, fiz tudo, e no final, a parte final é a tese. Aí escrevi a tese, aí o final de tudo é você apresentar essa sua tese, uma apresentação oral, que vai ser avaliada. Aí você tem ali uma nota, e é aprovado, na verdade, ou é aprovado ou não é aprovado, você é aprovado, e finaliza o curso. Por isso que não é trabalho de conclusão de curso. Eles só mudam de nome de acordo com o curso, certo? Então, em geral é isso. Só que existe a possibilidade de que o trabalho de conclusão de curso não seja um trabalho escrito assim, nem dissertação, nem tese, nem monografia. Existe a possibilidade de você escrever, por exemplo, um artigo. Em vez de você escrever uma coisa, você escreve um artigo, e esse artigo é usado como seu trabalho de conclusão de curso, tá certo? Existem também outras possibilidades, de repente um trabalho técnico. Aí você desenvolveu um software, ou desenvolveu um aplicativo, e esse aplicativo vai funcionar como seu trabalho de conclusão de curso. O fato é que, na maioria das vezes, ou quase sempre, ou sempre, todos eles precisam você apresentar. Você faz o trabalho escrito, mas vai ter um dia onde você vai lá apresentar, certo? Se for um software, você vai apresentar o software lá na frente. Se for um trabalho de conclusão de curso, você vai fazer lá os slides, vai apresentar sua monografia, sua dissertação, sua tese, mas sempre tem essa parte, certo? Aí existem outros, relatório de pesquisa de iniciação científica. Esses aqui o Samuel e o Henrique podem até falar. Relatório de pesquisa de iniciação científica.
A iniciação científica é um programa que, por exemplo, tem aqui na URCA. Os professores solicitam, escrevem um projeto. Depois vai ter uma aula aqui que eu vou mostrar esse projeto. Aí ele escreve o projeto, e nesse projeto ele solicita bolsa para ele ganhar, o professor. Aí ele concorre, se ele ganhar aquela bolsa, ele indica um aluno para estudar um tema com ele. No meu caso, aqui na URCA, eu tenho 2 bolsas e oriento 2 alunos, que por sinal estão nessa disciplina aqui, que é o Samuel Albuquerque e o Henrique Bezerra. Eles estão aqui nessa disciplina e eu oriento eles no programa de iniciação científica, que é o PIBIC, Programa de Iniciação Científica. Aí existe vários órgãos de fomento que pagam essas bolsas, né, que financiam. No caso, o CNPq, que é um órgão nacional, existe a CAPES, que é também nacional, e no Ceará a gente tem a FUNCAP, que no caso é o que financia a gente. A gente não, os meninos, né? O professor não ganha bolsa, não. Quem ganha bolsa são os alunos. Uma bolsa que infelizmente é muito pouco, não dá para muita coisa, mas é só para dar um pequeno incentivo, vamos dizer assim, ao aluno. Mas sempre é útil. Aí, esse é um órgão estadual. Existem vários órgãos estaduais, dependendo do estado do Brasil. Existem estados no Brasil que não têm um órgão forte, então ele não tem muito recurso, não capta muito recurso. O órgão maior que a gente tem aqui é o de São Paulo. Né? São Paulo é o estado mais rico da nação, então é onde ele consegue mais recursos. Então, a FAPESP é um órgão que fornece essas bolsas em São Paulo, né, da FAPESP. A FUNCAP é a daqui do Ceará, Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, certo? Então, nesse programa de extensão científica, o orientador, ele escreve esse projeto, o orientador, e passa para o aluno. Aí ele passa ali 1 ano ou 2 estudando com o aluno, com o professor. No final, ele tem que apresentar alguma coisa. Durante uma das obrigações é que ele apresente na semana de iniciação científica, ele tem que apresentar o trabalho que ele está estudando, ele tem que também participar de eventos fora da universidade, é interessante que ele participe para apresentar o que ele está estudando em congressos, em eventos fora da universidade, para ele entrar nesse meio científico. Por isso que o nome diz, é iniciação científica, para ele começar a entender dessas coisas, né? Como é que funciona escrever artigos, como é que isso funciona a pós-graduação, como é que se funciona os eventos de ciência, da sua área, conhecer outras universidades, outros pesquisadores, como é que funciona lá fora, as pós-graduações, até fora do Brasil, coisas do tipo, certo? E no final da iniciação científica tem que ter um relatório. Então é isso aqui, é o relatório da pesquisa de iniciação científica, quando você vai dizer tudo que você fez ali. Então, nesse programa de iniciação científica, o graduando, né, que é o aluno, desenvolve um projeto pessoal sob supervisão de um orientador ou não ou então participa do desenvolvimento de pesquisa do próprio orientador, cumprindo o programa de trabalho integrado a esse projeto. Esse participa do desenvolvimento de pesquisa do próprio orientador é quando o orientador ele faz um trabalho que permite o aluno participar. Por exemplo, se você for lá no curso de Química, ou Física, ou Biologia, os orientadores lá, eles fazem um trabalho que o próprio aluno participa. Eu vou citar um exemplo prático que eu conheço. Meu irmão, eu tenho um irmão que é formado em biologia, ele fez graduação e mestrado na URCA, ele fez uma orientação de iniciação científica e trabalhava com répteis. Então, o orientador dele passava uns trabalhos e ele fazia trabalho de campo, onde ele ia capturar lá uns sapos lá para fazer um trabalho de pesquisar um parasita lá que era encontrado nos sapos. E esse trabalho era feito pelo orientador, né? Eles tinham os artigos que eles escreviam, e tanto o trabalho que o orientador está fazendo, o aluno faz mais ou menos a mesma coisa. Na matemática pura, por exemplo, é diferente. Eu, com os meninos aqui, o Samuel e o Henrique, eles não participam de um trabalho que eu estudo, por exemplo. Os trabalhos aos quais eu estudo, referente à minha tese de doutorado, tem a ver com a matemática que eles ainda não têm maturidade para isso. Então, eles precisam aprender coisas da graduação, alguma coisa que talvez ele aprenda no mestrado, para aí sim ele começar, quando entrar no mestrado, aprender
assuntos que realmente vão estar ligados à pesquisa. Por isso que ele diz aqui, ó, ele desenvolve um projeto pessoal sob supervisão de um orientador, que é o nosso caso. Eu passo um projeto para eles, eles vão estudar aquilo que é para eles aprenderem aquele conteúdo. Ou então, no outro caso, que foi esse caso que eu citei do meu irmão, participava do desenvolvimento de uma pesquisa do próprio orientador, certo? Então, são os casos que acontecem. Relatórios técnicos e pesquisas são parecidos com esse. Por exemplo, suponha que a gente submeteu o trabalho para uma pesquisa aí que é financiada e a gente tem que, de 6 em 6 meses, mandar um relatório do que está fazendo. Então, não é um relatório técnico explicando o que está sendo feito. Não, esse aqui e o outro é bem parecido. Relatório técnico, relatório de iniciação científica. Relatório de estágio, o nome mesmo já está dizendo, é estágio. Suponha que você, vamos dar o caso, exemplo de vocês. Suponha que vocês estão fazendo estágio supervisionado na escola e um professor aí que acompanha vocês pede para vocês fazerem o relatório do estágio. Então, vocês vão fazer o relatório do seu estágio de trabalho e ele vai ter que obedecer toda uma escrita que vai ter todas essas coisas, metodologia, introdução da metodologia, conclusão, apêndice, anexo, dependendo do que é o trabalho, certo? Aí eu vou parar por aqui, e na próxima aula nós vamos falar de publicações científicas. Aí aqui vai ser onde eu vou ensinar algumas coisas para vocês, onde pesquisar artigos na internet, onde buscar, como é que eles são, né? Onde é que são essas revistas, como é que funcionam essas revistas e tudo, tá certo? Então, por hoje vai encerrar por aqui e a gente se encontra na próxima aula, no caso, terça-feira, a partir do 5.2, tá certo? Até lá eu vou pensar num texto, numa coisa que eu vou passar para vocês e vou pedir um resumo. Então, fica também logo de atividade aí, né, de vocês lerem lá nessa sessão que eu acabei de apresentar, como é que funciona o resumo, porque eu vou passar. Vai ser daqui para a semana que vem eu vou estar. Não vai ser desse e-book, tá bom? Não vai ser desse e-book, porque não tem graça você fazer um resumo do próprio e-book, já que ele é um livro que explica tecnicamente. Eu vou escolher um texto, depende, não sei nem do que vai ser, pode ser de matemática, pode ser de história, pode ser de artes, pode ser de qualquer assunto aí, eu vou aleatoriamente. Vou pesquisar algo que seja interessante e pedir para que vocês façam esse resumo. Aí eu devo enviar no Google Sala de Aula, no WhatsApp, e a gente discute por aqui, e também eu vou colocar um prazo, e vocês vão me entregar através da nossa plataforma. Beleza? Pois é isso. Vou interromper aqui a gravação, e a gente se vê na próxima aula.